Olá pessoal, tudo bem? Então, começamos agora a nossa terceira aula sobre a função do segundo grau e a última aula ela foi um pouquinho pesada, a gente falou um pouquinho sobre o delta, falamos sobre vértices também. Então, agora nós vamos fazer uma aula que vai é, reunir tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Então, a gente vai acabar voltando em alguns slides das aulas passadas, pegando algumas informações e sintetizando essa informação agora. A gente quase que não vai fazer a conta em si. Nós vamos pegar essas informações e ver o que a gente precisa. Por exemplo, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Essa função que a gente trabalhou com ela, nós fizemos... deixa eu fazer o plano cartesiano aqui, mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Então, esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y e nós temos essa função. Nós conseguimos ver que o x' e o x duas linhas dessa função, que são as raízes dessa função, olha lá, voltando lá atrás, nós vimos que o x' e o x duas linhas, eu acho que eu não vou fazer isso toda hora, não só mostrar aqui que a gente voltou, mas as raízes dessa função foram os valores 2 e 1. Tá? Eu vou só te mostrar dessa aqui, das outras eu não vou fazer isso não. Então, os valores x' e x duas linhas foram 2 e 1. Né? Então tá. Então, esses dois são as raízes dessa função. Então, vamos voltar para a nossa questão. Né? E o que a gente aprendeu? Então, uma das raízes é 1 e a outra é 2. Aí foi 2 e 1, não 1 e 2. Não importa a ordem, tá? Então, uma das coisas que a gente já sabe dessa função são as raízes. Então, essa função ela corta aqui o eixo x nos pontos 1 e 2. Aqui no 1 e no 2. Nesses dois pontos aqui, ó. Ela já toca aqui a nossa função. O nosso gráfico, né? O eixo x. Então, eu vou desenhar a função aqui de vermelho. Então, eu já sei que ela passa por esses dois pontos. Esse aqui e esse aqui. Esses dois pontos a função vai passar por aqui. A gente aprendeu também que o vértice dessa função era o ponto 1,5 no x e menos 0,25 para o y. Então, vamos lá. O vértice x dela era 1,5 e o vértice y dela era 0,25. Em relação a essa função, a gente viu também que o a dela era positivo, então ela é voltada para cima. Né? Quando o a é maior que zero, a parábola é voltada para cima. Vimos também o vértice, que o vértice é um ponto, esses dois valores eles são um ponto, que é o ponto 1,5 e menos 0,25. Quando são números decimais, a gente separa, ao invés de separar por vírgula, a gente separa por ponto e vírgula, que aí não confunde, né? Então, é 1,5 o x desse ponto, e esse outro é menos 0,25. Então, 1,5 é esse ponto aqui, bem entre o 1 e o 2, né? Tá aqui, 1,5. E menos 0,25 tá aqui assim, ó. Eu exagerei um pouquinho aqui, mas deixa eu fazer maior essa distância entre o 2 e o 1, aumentar um pouquinho a escala desse gráfico. Aqui está o 1 e aqui está o 2, tá? Então, essa função passa aqui no ponto 1, passa aqui no ponto 2. Então, aqui é o 1 e aqui é o 2, são esses dois pontos que ela passa. O vértice é o ponto 1,5 e menos 0,25. Então, esse ponto aqui, ó, é o vértice dessa parábola, esse ponto aqui. Já sabemos que ela é voltada para cima, a gente poderia até desenhar ela aqui, ó. Ela vem aqui, né? E faz isso. E faz isso. Uma coisa que eu ainda não te contei, que eu vou te contar agora, que é o seguinte, olha. Essa função, ela corta o eixo y, a função do segundo grau, ela corta o eixo y, eu vou até anotar aqui, hein? A função do segundo grau corta o
o eixo y. A gente já sabe onde ela corta o eixo x, nas raízes, né? Ela corta o eixo x nas raízes. Mas ela corta o eixo y no ponto, é um ponto só, ela não consegue cortar mais de uma vez o eixo y, no ponto 0 e C. No ponto 0 e C. Quem é o C dessa aqui? 2. Então, ela corta o eixo y no ponto 0 e 2. Então, esse ponto aqui é o 2. Essa altura aqui é o 2. Então, está aqui nossa parábola. Agora, eu vou aproveitar para falar outras coisas com você. Vamos lá. Essa parábola, repara que ela aqui, ó, ela vai descendo e daqui para cá ela começa a subir. Inclusive, vamos só colocar o valor ali. O valor aqui é o 1,5. 1,5. Vou falar um monte de coisa aqui importante, então presta atenção, mas eu vou fazer de novo no próximo exercício e vou repetir isso tudo. Então, vamos lá. Tá vendo que essa parábola ela vem descendo aqui e depois começa a subir? Então, o que acontece? Isso aqui, se você passar uma reta aqui vertical bem no vértice x aqui, isso aqui se chama eixo de simetria da parábola. Isso aqui, se você pegasse o seu papel e dobrasse ele no meio, ia bater um pedaço de cá, esse pedaço aqui ia ficar idêntico a esse aqui, ia encostar um no outro. É o eixo de simetria, como se isso aqui fosse um espelho, tá bom? Outra coisa importante, então essa função ela é decrescente até aqui e daqui para cá ela é crescente. Então eu responderia assim, ó, a função ela é decrescente até aqui, ou seja, ela é decrescente até o x ser 1,5. Então ela é decrescente quando o x é menor que 1,5. Então, qualquer x menor que 1,5, a função está decrescente. Quando a função é crescente, o x é maior que 1,5. Então, depois do 1,5, essa função ficou crescente, ela começou a subir. Então, era uma coisa importante para a gente. Outra coisa que você tem que entender aqui é o sinal dessa função. Repara que a função é o y. Então, se você pegar qualquer ponto que está para cima do eixo x, por exemplo, esses pontos aqui, ó, todos aqui, todos eles são positivos. Aqui também é positivo, porque está para cima do eixo x. Toda essa parte vermelha da parábola que está para cima do eixo x, qualquer um desses pontos aqui, se você pegar esse ponto aqui, ó, vai ver o y dele vai ser um y positivo. Então, essa parábola aqui, esses pontos aqui são positivos, e aqui, ó, onde está para baixo do eixo x, é negativo. Então, essa função aqui, ela seria positiva se o x fosse aqui, ó, à esquerda do 1, que é essa raiz, é sempre entre as raízes, tá? Sempre as raízes que vão delimitar os limites. Então, ela é positiva quando o x é menor do que 1, ou tem uma outra possibilidade, ela é positiva quando o x é maior do que o 2. E ela é negativa, onde que ela é negativa? Entre o 1 e o 2, nessa partezinha aqui. Ela é negativa quando o x está entre o 1 e o 2. Então, aqui a gente tem onde a função é crescente, decrescente, temos o eixo de simetria e temos onde ela é positiva e onde ela é negativa. Vamos fazer a próxima aqui agora, ó. Essa função aqui, a gente também fez. As raízes dela eram 3 e 4. Vamos colocar aqui as informações. As raízes dela eram x' igual a 3, x duas linhas igual a 4, né? E a gente achou que o vértice x dela
é 7 sobre 2. E o vértice y dela, só voltar aqui para a gente ver, o vértice y dela, o vértice x foi 7 sobre 2 e o vértice y foi 1 quarto, que é 0,25. Então, o vértice y a gente viu que era 1 quarto, que é 0,25. Se a gente fizer o gráfico dela, as raízes são 3 e 4, então aqui 1, 2, 3 e 4, né? Aqui está o 3, aqui está o 4, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Vou jogar o eixo y um pouquinho mais para baixo, daqui a pouco eu vou te contar por quê. Essa função, ela tem uma concavidade voltada para baixo, porque o a dela é menor do que zero, o a dela é menos 1, o a dela é negativo. Então, ela tem um a menor do que zero. Beleza. Então, a gente já sabe que essa função ela passa no ponto 3 e no ponto 4 aqui no eixo x. E, além disso, deixa eu só colocar o 3 para cá, que eu vou precisar trocar de lugar o 3 e o 4. Porque daqui a pouco você vai ver por que aqui o 3 e aqui é o 4. E essa função, ela passa no 3 e o 4 e ela está voltada para baixo. O vértice dela, que é outro ponto importante, é o 7 sobre 2. 7 sobre 2 é 3,5. E de novo, deu no meio das raízes o vértice x. O vértice x deu de novo no meio das raízes, que é o 3,5 aqui, né? E aqui é aqui é mais 0,25 agora, o vértice y. 0,25. Então, esse aqui, ó, é o nosso vértice, esse ponto aqui. Tá certo? Esse ponto aqui é o vértice. Então, nossa função, ela passa aqui assim, voltada para baixo e vai... Eita, mas eu fiz mal demais aqui. Eu não estou conseguindo fazer, gente, porque eu queria fazer... Eu vou fazer de um jeito aqui. Não, mas tá muito feio, né? Nossa, esbarrei aqui. Gente, falha nossa aqui. Essa aqui é a parábola para cá. Essa aqui é a parábola para cá. Ó, dá um desconto aí que tô fazendo na mão aqui, mas é mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá. Coisa importante, eu fiz questão aqui, que até fiz quase uma reta aqui, né? Ficou essa coisa horrorosa. Deixa eu tentar fazer aqui assim, uma coisinha um pouco menos horrorosa. Ela tá saindo muito curva aqui. Então, deixa eu prolongar o nosso eixo y. Que eu queria muito mostrar isso para você aqui, onde ela cortou o eixo y. Por que isso é importante, Edi? Porque onde ela corta o eixo y é no C. Então, essa parábola aqui, ela cortou aqui o eixo y no C. Esse ponto aqui é o C, que é o menos 12. Isso aqui é o menos 12, tá? Ela vem para cá também, uma coisinha aqui assim, simétrica ali. Beleza. Vamos lembrar as coisinhas que a gente aprendeu. Eixo de simetria. Se você pegar aqui o 3,5, que é o vértice x, né? O 3,5, que é o vértice x, isso aqui vai ser o eixo de simetria dela. O eixo de simetria é sempre o vértice x. Outra coisa importante, essa parábola, ela é, vamos deixar de azul mesmo, ela é crescente. Onde que ela está crescente? Onde ela está subindo? Aqui, ó, daqui até lá no vértice. Então, aqui é o x igual a 3,5. 3,5. Então, ela cresce até 3,5, né? Que é 7 sobre 2. Então, ela é crescente quando o x é menor que 3,5. E ela é decrescente quando o x é maior que 3,5. Outra coisa que a gente tem que saber é o sinal, né? O sinal dessa função, ela é para onde ela está, para baixo do eixo x, o que está vermelho para baixo do eixo x é negativo. Então, aqui é negativo, tudo isso aqui é negativo. Tudo isso aqui é negativo. E aqui, ó, ela está
positiva. Então, ela é positiva entre 3 e 4. Quando x está entre 3 e 4. Eu sempre falo o valor de x que faz a função ser positiva. Ou seja, o valor de x que faz o y ser positivo, porque a função é o y, lembra disso? E ela é negativa aqui, quando x é menor que 3, ou quando x é maior do que 4. Bom, agora que eu já te mostrei isso tudo, eu vou só fazer um negócio para ficar mais claro para você. Aqui são as raízes. Se você pegar aqui a raiz 4 e a raiz 3, você tem antes da raiz 3, você tem entre as raízes, você tem depois da raiz 4. Antes da raiz 3, a função está para baixo, então ela é negativa. Entre as duas raízes, ela está para cima, do eixo x, então ela é positiva. Depois da raiz 4, ela está para baixo, voltou a ser negativa. Tá? Gente, uma outra dica. Por que está sempre dando o vértice x bem no meio das raízes? Porque o vértice x ele é menos b sobre 2a. A gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, o vértice x ele é menos b sobre 2a, ele é a média das raízes. Então, o vértice x ele está sempre no meio das raízes, ele é a média das raízes, tá? Bom, essa aqui, mais uma que a gente fez, eu vou pegar aqui as raízes dela. Bom, as raízes dela são x' igual a 2, x duas linhas foi 1/3. Então, um terço. Essas são as duas raízes, né? Então, fazendo o gráfico aqui, olha só. Uma das raízes foi 1/3, então tá aqui 1/3. E a outra das raízes, aqui tá 1, aqui tá o 2. Aqui é 1/3, aqui tá 1, tá? Aqui tá 1/3 e aqui tá o 2. Beleza, que é a outra raiz. Então, beleza, aqui tá 1/3, né? Essa parábola é voltada para cima ou para baixo. Como a dela é maior do que 0, ela é voltada para cima. Então, as minhas duas raízes ali, 1/3, então ela vai cortar o eixo x aqui no 1/3 e no 2. Ela corta o eixo y no 2, então, fazendo aqui 1, 2, mais ou menos aqui assim. Tá? Deixa eu estender um pouquinho esse gráfico. Tá? Isso aqui é uma reta, tá, gente? Isso aqui é uma reta do eixo y. Beleza, é uma reta. A gente está só esboçando. E essa função também tem um vértice. Vamos olhar qual foi o vértice que a gente achou para ela? Olha só, a função, a gente achou o vértice dela é o 7/6 e menos 25 sobre 12. 7/6, vértice x, 7/6 e vértice y, menos 25 sobre 12. Menos 25 sobre 12 dá menos 2, alguma coisa, né? Menos 2, alguma coisa. Deixa eu estender aqui para baixo um pouquinho o vértice y. Então, vamos lá, vamos colocar esse vértice aqui, ó. Ó, vértice x, 7 sobre 6. 7 sobre 6 é 1, alguma coisa, vai estar aqui assim. Esse aqui é o 7 sobre 6. E menos 25 sobre 12 está mais ou menos aqui assim, ó. Menos 25 sobre 12. Então, esse aqui é o vértice é esse ponto aqui, ó. Então, fazendo a função, ela vai estar aqui assim e vai estar aqui assim. Eu fiz questão de ir até lá em cima, porque lá em cima é onde corta o eixo y, que é no C. Ok, eixo de simetria dessa parábola é aqui, ó. É bem no vértice x, né? Esse aqui é o eixo de simetria. Onde essa função é crescente, onde ela é decrescente? Ela é crescente aqui, ó, e decrescente. Vamos colocar crescente, onde ela está subindo. Ela está subindo daqui para cá, ó. Ela está subindo dos 7 sobre 6 para frente.
Então, quando é para frente, é quando o x é maior que esse cara. Ou seja, ela é crescente quando o x é maior que 7/6. E ela é decrescente aqui nessa parte, né? Que ela veio caindo aqui até os 7/6. Então, ela é decrescente quando o x é menor que os 7/6. Beleza, o que mais que a gente tem que saber analisar? O sinal, né? E aí eu vou dividir antes das raízes, da primeira raiz, entre as duas raízes e depois. Aqui ela está para cima do eixo x, essa parte aqui da função está para cima do eixo x, então ela é positiva, aqui está para baixo, ela é negativa e aqui ficou positiva de novo. Então a função ela é positiva para a esquerda de 1/3, então quando o x é menor que 1/3, ou quando ela está para a direita do 2, então quando o x é maior do que 2. Ela é negativa entre as duas raízes, entre 1/3 e o 2, tá? Então, repara, quando ela é voltada para cima, ela é positiva para a esquerda da primeira raiz, negativa entre as raízes e positiva para a direita da segunda raiz. Quando eu falo, quando ela é voltada para cima, o A é positivo. Quando ela é voltada para baixo, que foi esse exemplo aqui, voltada para baixo, ela é negativa antes da primeira raiz, positiva entre as raízes e negativa depois da segunda raiz. Beleza? Beleza, então, continuando. A próxima função que a gente vai ter, que é essa aqui, não temos... a gente deu o delta dela deu 0. O delta dela deu 0. O x' foi igual ao x duas linhas. E aí, o que aconteceu então? Se o x' foi igual ao x duas linhas, as duas raízes foram iguais e as duas raízes foram iguais a menos 2. Tá? Então, as duas raízes foram iguais a menos 2. Se você fizer o gráfico dessa função, essa função, eu vou até parar um pouquinho agora para te explicar isso, que é o seguinte, porque a função pode ser o seguinte, eu vou fazer um quadrinho bem legal agora. O delta pode ser maior que 0, o delta pode ser igual a 0, ou o delta pode ser menor do que 0. O A pode ser maior que 0, ou o A pode ser menor do que 0. E aí, existem as possibilidades da função em relação ao eixo x. Se o delta é maior do que 0, a função corta o eixo x em 2 pontos. Ficaria assim. Se o A é maior que 0, o delta é maior que 0. Se o delta é maior que 0 e o A é menor que 0, ela faz isso aqui, ó. Corta em 2 pontos, assim. Se o delta é igual a 0 e o A é maior do que 0, a função vai fazer isso aqui, ó. Ela vai tangenciar o eixo x, tá? E caso a função seja o A menor do que 0 e o delta igual a 0, ela vai tangenciar o eixo x, só que vai ser aqui para baixo. Caso o A seja maior do que 0 e o delta seja menor do que 0, ela vai ficar aqui, ela não vai tocar o eixo x e vai ficar toda para cima. Interessante você saber que ela vai ser toda positiva nesse caso. Se o A for menor do que 0 e o delta menor do que 0, ela vai ser assim, ó. Ela é voltada para baixo, delta menor do que 0, ela não corta o eixo x. Então ela fica toda para baixo aqui. Eu desenhei só o eixo x aqui, tá, gente? Então essa tabelinha é muito interessante, desenha ela aí para você. Então essa função aqui, ela tangencia o eixo x no ponto menos 2. Ela corta o eixo x, o eixo y no ponto 4. Então ela faz isso aqui, ó. Opa! Gente do céu, que dificuldade. Então aqui é o 4 e ela está para cá também. Olha só, quando a função tem delta igual a 0, olha só que interessante, anota isso, presta atenção nisso. Quando delta é igual a 0, o vértice dela é uma das raízes. Então veja o vértice dessa função aqui que a gente achou. O vértice dela foi o ponto menos 2 e 0. Foi exatamente aquela raiz, menos 2 e 0. Quando o x é menos 2, o y deu 0. Foi justamente na raiz
da função. Então, quando delta é igual a zero, o vértice vai estar exatamente em cima da raiz. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, olha que interessante. Em relação a ela ser crescente ou decrescente, a gente tem, né? Ela tem um eixo de simetria aqui, né? Esse eixo de simetria aqui, bem no eixo X, no vértice X, desculpa, eixo de simetria. E ela vai ser crescente quando aqui o eixo de simetria, esse ponto é o x igual a menos 2, então ela vai ser crescente daqui para frente, né, do menos 2 para frente, então quando o x for maior que menos 2, e ela vai ser decrescente quando o x for menor do que menos 2. Beleza, e aí? O que mais que a gente tem para falar dessa função? Onde ela é positiva, onde ela é negativa. Ela é positiva sempre. Sempre não, quase sempre. Essa aqui, ela só tem parte positiva, não tem parte negativa. Ela é positiva quando o x for diferente de menos 2. Por quê? Porque quando o x é menos 2, ela é zero. É aqui na raiz. Então, essa função, ela é negativa, ou seja, não existe x que faça essa função ser negativa. Então, ela é positiva em quase todos os pontos, tirando o x igual a menos 2. Então, ela é positiva quando o x for diferente de menos 2. Isso que acontece quando ela tem delta zero. Ou ela vai ser toda positiva tirando um ponto, que é a raiz, ou ela vai ser toda negativa tirando um ponto, que é a raiz. Quando o delta é menor do que zero, ela vai ser toda positiva, ou ela vai ser toda negativa. Isso vai depender se ela vai ser toda positiva ou toda negativa, vai depender do A. Se o A é positivo, ela fica toda positiva, considerando o delta menor do que zero. Se o A é negativo, ela fica toda negativa, no caso do A menor do que zero. E o delta também menor do que zero. Isso vai ter um exercício interessante de inequação, tá? E aí isso vai ser necessário que você lembre desse conceito. Mas eu vou te lembrar quando aparecer esse exercício para você aprender a fazer na hora. E se cair de novo, a gente vai fazer o exercício. E se cair de novo, na prova você já vai ter feito igual, tá bom? Nós estamos agora fechando, né? Com esse último aqui, eu já falei do sinal da função. Então, esse aqui eu vou pegar as raízes dele. Bom, as raízes dele foram 2 e menos meio. Só vou dar uma conferida aqui se é isso mesmo. É o produto delas. É menos 1, então C sobre A menos 1, né? O produto das raízes é C sobre A. E a soma delas aqui deu 2 mais menos meio, que vai dar 3 meios, né? Então, esse aqui ficou menos 3 meios sobre menos 1, dá 3 meios mesmo. Então, tá. Então, realmente são essas as raízes. O vértice x dela. O vértice x, vamos voltar lá, ó. O vértice dela ficou... O vértice x deu 3 quartos e o vértice y deu 25 sobre 16. 3 quartos e 25 sobre 16. 3 quartos e o vértice y deu 25 sobre 16. Então, aqui está a função. Eu esqueci de falar a principal coisa, né, nas funções ali. Eu vou voltar em uma por uma para mostrar para vocês que é a imagem, que era justamente o tópico que eu tinha que falar. Eu falei de tudo menos da imagem. Mas aqui, essa função aqui, ó, as raízes são menos meio. Aqui eu vou esboçar mesmo, tá, gente? Eu vou só colocar os valores aqui. 2. E ela corta o eixo y no 1, nesse cara aqui. Então, essa função... Ah, e o vértice é 3 quartos. 3 quartos está mais ou menos aqui assim. Aqui assim, 3 quartos. E 25 sobre 16. 25 sobre 16 dá mais ou menos aqui assim, né?
aqui é 1, aqui é 1, e o 25 sobre 16 está aqui assim. Então, aqui é o 25 sobre 16. Deixa eu colocar mais para cima aqui. 25 sobre 16 é esse ponto aqui, esse aqui, e aqui é 1. Então, aqui está mais ou menos o vértice dessa parábola. Só para a gente esboçar aqui mais ou menos na mão, essa parábola ela passa aqui no vértice e vem embora aqui, né? Então, essa aqui é a nossa parábola. Essa coisa horrorosa aqui que eu desenhei à mão. Então, o que acontece? Eu poderia até trazer aqui, mas eu prefiro fazer assim para ir mostrando para vocês o processo de construção. Ela é negativa aqui, positiva aqui, negativa aqui. Então, ela é positiva entre o menos meio e o 2, entre as raízes, aqui nessa parte, ela é positiva. E diz, mas como que ela é positiva se é menos meio? Não, esse é o valor de x. Qualquer valor, se você colocar o x um valor negativo maior que menos meio, vai dar um valor positivo de y. Eu quero o valor de x que faz o y ser positivo. E quando eu falo que a função é negativa, eu estou falando dos valores de x que fazem a função ser negativa. Então, é aqui para a esquerda do menos meio, então é x menor que menos meio, ou x maior do que 2. Então, tem essas possibilidades aqui. Em relação ao eixo de simetria, esse aqui é o eixo de simetria dessa função, que é o vértice x aqui, que foi 3/4. Então, aqui é o eixo de simetria. Anota uma coisa, se eu não preciso falar isso, mas se b igual a 0, o eixo y é o eixo de simetria, tá? Anota isso que é importante, vai te ajudar. Se você vê uma parábola que ela está bem ali, o eixo de simetria é o eixo y, é porque o b vale 0, tá? Então, aqui está o eixo de simetria, ela é crescente até o 3/4, então ela é crescente quando o x é menor que 3/4, até o 3/4 ela foi crescente, e ela é decrescente quando o x é maior que 3/4. Mas eu esqueci do principal não, mas do que a gente estava falando, era a imagem, né? Então, vamos lá. A imagem dessa função, como ela está voltada para baixo, vai ser desse valor aqui, do topo dela, que é o... Passei ali, apaguei. Que é do topo dela, que é ali no 25 sobre 16. Então, a imagem dela vai ser do 25 sobre 16 para baixo. Quando ela é voltada para baixo, é do topo, que é o vértice y. Esse cara aqui é o vértice y. Então, a imagem dela é y menor ou igual àquele cara. É dali para baixo, ou seja, é menor do que aquilo. 25 sobre 16. Olha essa questão aqui. Nessa aqui, ela é voltada para cima. Então, é daqui para cima, do vértice y para cima. Ou seja, a imagem dela vai ser y maior ou igual. Quem é o vértice y dessa aqui? O vértice y dessa foi 0, né? Então, o vértice y dela é 0. Então, é maior ou igual a 0. Nessa aqui, ela é daqui para cima. Então, a imagem dela seria y, então, voltada para cima, dali para cima. Maior ou igual, quem é o valor aqui? Menos 25 sobre 12. Nessa aqui, ela é voltada para baixo. Então, é daqui para baixo. Esse valor, que é o vértice y, é 0,25. Então, a imagem dela é y menor ou igual a 0,25. Né? Então, é daqui para baixo. Essa seria a imagem dela. E para finalizar, a imagem dessa aqui, ela é voltada para cima, daqui para cima. Esse valor aqui é o vértice y, é menos 0,25. Então, a imagem dela
vai ser y maior ou igual a menos 0,25. Então, se ela é voltada para cima, a imagem é do vértice y para cima. Se ela é voltada para baixo, a imagem é do vértice y para baixo. Ou seja, se ela é voltada para cima, a imagem é y maior ou igual a esse valor aqui do vértice y. Se ela é voltada para baixo, a imagem é y menor ou igual a esse valor, que é o vértice y. Beleza, gente? Então, eu encerro aqui. Passei um pouquinho do tempo, mas falei tudo que você precisava saber de função do segundo grau. Você tem que saber achar as raízes, né? O delta também. Você tem que achar o vértice x, o vértice y, saber que ela corta o eixo x nas raízes. Presta atenção que agora a gente vai revisar tudo que eu falei, hein? Então, presta atenção. O que você tem que saber da função do segundo grau? Achar o delta, claro. Para que você precisa do delta? Primeiro, para saber que se vai ter duas raízes, uma raiz, nenhuma raiz. Achou o delta, você consegue fazer as raízes, x', x', que é onde a função corta o eixo x. Então, a partir do momento que vou repetir tudo e anota tudo isso aqui, é o seu resumão, anota tudo. Pausa e vai anotando tudo que eu vou falar agora. Vamos lá, resumão. Você tem que fazer o delta, delta b ao quadrado menos 4ac. Com o delta você consegue saber se são duas, uma ou nenhuma raiz. Se o delta é maior do que zero, duas raízes diferentes. Se o delta é igual a zero, uma raiz. Se o delta é menor do que zero, nenhuma raiz. Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta menor do que zero, nenhuma raiz real. Você tem que saber achar o vértice x e o vértice y. Vértice x menos b sobre 2a. Vértice y menos delta sobre 4a. Beleza? O vértice x te dá o eixo de simetria da parábola. E ele é exatamente no meio das raízes, tá? Caso tenha raízes. A função ela é crescente e decrescente. A função do segundo grau ela sempre tem uma parte crescente e uma parte decrescente. O eixo de simetria vai determinar a parte que é crescente e a parte que é decrescente. Se ela é voltada para cima, ela começa decrescente e depois começa a ser crescente. Se ela é voltada para baixo, ela começa crescente e passa a ser decrescente. Você tem que saber o sinal da função. Se ela é voltada para cima e ela tem duas raízes, ela vai ter uma parte positiva, uma negativa entre as raízes e a outra positiva depois. Se ela é voltada para baixo, ela vai ter uma negativa, uma positiva entre as raízes e depois mais outra negativa. Tá? Já falamos de crescente e decrescente. A função corta o eixo y no C. Ela corta o eixo y no C. E pronto, é isso que você precisa saber para a função do segundo grau. Beleza? E aí, a gente ainda tem mais um conteúdo que está vinculado à função do segundo grau, que é a inequação do segundo grau. Mas isso eu vou falar na próxima aula. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.